Que iriam participar conosco. Quero saudar a todos, então, com a preciosa paz do Senhor Jesus. Eu quero, então, ler com vocês Juízes 16, 23 a 31. O texto será projetado aqui, mas vocês também podem acompanhar na sua Bíblia, no seu smartphone, pode acompanhar aqui na projeção. A palavra de Deus nos diz assim: Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e fortalece-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a esquerda noutra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, do que os que mataram em sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Ele julgou a Israel 20 anos. Muitos aqui têm acompanhado os estudos que temos feito no livro de Juízes, mais especificamente agora, nessas últimas semanas, estudando a história de Sansão. Esse homem que consta na galeria dos heróis da fé, lá de Hebreus, capítulo 11, ele está lá como um grande herói da fé. Mas é interessante que quando você vai avaliar a vida desse homem, você percebe que durante a sua vida ele foi tudo, menos um herói, no sentido exato da palavra. Sansão é, na verdade, um modelo daquilo que não devemos ser, e um modelo daquilo que precisamos ser. Sansão era nazireu. E vocês se lembram que todo nazireu, ele tinha sobre si algumas responsabilidades. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia cortar os cabelos. Tudo isso estava sobre Sansão. Sansão tinha todas as prerrogativas do seu nazireado. Ele já havia se embebedado. Vocês vão se lembrar que quando ele se casou com aquela mulher de Tímna, ele deu uma grande festa. E é muito, muito improvável que naquela festa não houvesse bebida alcoólica. Então, muito provavelmente, ele se embebedou, quebrando a primeira parte do seu nazireado, deixando de cumprir a primeira exigência do seu nazireado. Depois, ele, nesse transcurso de sua cidade para Tímna, ele mata um leão com as próprias mãos, e num determinado dia ele vê a carcaça daquele leão,
e nela um enxame de abelhas que havia produzido mel. Ele pega daquele mel, prova, dá para os seus pais e quebra a segunda exigência do seu nazireado. Restavam então os seus cabelos compridos, e na última semana, os irmãos estiveram aqui e viram que por causa de um amor doentio, ele se tornou escravo do seu coração. Uma mulher filisteia, ela traz Sansão, descobre o segredo de sua força e corta seus cabelos. Lá se foi a terceira exigência do nazireado de Sansão. É interessante, queridos, que pouco a pouco Sansão foi perdendo os seus privilégios. Era um privilégio ser um nazireu, assim como é hoje um privilégio ser filho de Deus. É um privilégio pertencermos à família de Deus. É um privilégio termos o nosso nome inscrito no livro da vida. Mas paira sobre nós muitas responsabilidades. Sansão, ele não viveu de maneira tal que a sua história fosse contada de forma positiva. Quando nós nos lembramos de Sansão, nós nos lembramos de um homem carnal, um homem promíscuo, um homem que não levou em consideração as responsabilidades que pairavam sobre ele, um homem irresponsável em seu relacionamento com Deus, um homem que não soube aproveitar os privilégios que ele tinha como nazireu, um homem que andou sempre no limite, um homem que desafiava o perigo o tempo todo, um homem que brincou com o pecado. Essa é a lembrança de Sansão para nós. Um homem que, alguns comentaristas fazem essa observação, e eu não posso deixar de pontuar isso com vocês, um homem que, provavelmente, pelo fato de saber que era um nazireu, e que como tal, ele era separado para Deus, e tinha a presença de Deus garantida com ele, e pelo fato de, em determinados momentos, ter cumprido os propósitos de Deus, matando filisteus, um homem que se achou no direito de pecar por causa disso. Isso é muito, muito perigoso. O fato, escute isso que eu vou dizer para vocês, o fato de servirmos a Deus de uma maneira ou de outra, o fato de pregarmos o Evangelho, o fato de trazermos pessoas à igreja, não me dá o direito de viver de maneira irresponsável. Uma coisa não substitui a outra. Você pode ser a pessoa que mais prega o Evangelho na igreja. Você pode ser a pessoa que mais participa das reuniões coletivas da igreja. Você pode ser a pessoa que mais contribui na igreja. A pessoa que mais traz visitantes na igreja. Mas se você não viver diante de Deus, com responsabilidade, com temor e com tremor, você prestará contas dos seus atos a Deus. Deus não vai empurrar os seus pecados para debaixo do tapete, porque, entre aspas, você é um nazireu. Deus não vai empurrar os seus pecados para debaixo do tapete, porque você levou 10, 15, 20 pessoas a Cristo. Deus não vai ficar indiferente aos seus erros, porque o seu dízimo é um dízimo de 2, 3 dígitos. Servir ao Senhor faz parte do nosso chamado. E a responsabilidade de servi-lo também. Então eu quero nessa noite encerrar com vocês
a história desse homem, não é? A história desse homem que, infelizmente, esse homem que por algumas questões pessoais não se dá para imaginar, não é? Não se pode, não há como você entrar na mente de Sansão e dizer que Sansão fez o que fez por causa disso ou por causa daquilo. O que nós temos diante de nós são as informações do que ele fez, e o que ele fez era totalmente o oposto do que ele deveria fazer. Agora estava ali, Sansão, o poderoso Sansão, aquele homem forte, qual nunca houve sobre a terra, aquele homem que com uma queixada fresca de um jumento, matou 1000 filisteus, aquele homem que juntou as caudas de chacais e pôs fogo à seara dos filisteus, aquele homem que arrancou os portões de Gaza, colocou nos ombros e andou 64 quilômetros com ele até Hebrom. Aquele homem que era o terror dos filisteus. Aquele homem que trazia medo para os filisteus. Agora era um brinquedinho deles. Olha aonde Satanás levou Sansão. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Satanás, ele está de olho em você. E ele quer fazer de você um brinquedinho dele. Ele quer humilhar você. Ele quer destruir você. Ele quer neutralizar você. Aqui está Sansão. Veja só comigo versículos 23 e 24. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. E se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o, o povo louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Esse Deus Dagom significa pequeno peixe. Ele era um Deus com cabeça humana, tronco e braços humanos. Mas a parte inferior era a cauda de um peixe. Ele era tratado como pai de Baal. Era o Deus responsável pelas colheitas. Então, quando Sansão destrói as colheitas, as searas dos filisteus, os filisteus agora querem humilhar Sansão diante daquele a quem, segundo a crença dos filisteus, Sansão afrontara, o Deus das colheitas, o Deus Dagom. Então agora ele estava diante de Dagom, amarrado, cego, e ele foi levado lá para a diversão dos filisteus. Agora, o que mais me chama a atenção nesses 2 versículos foi o fato de que Sansão, ao invés de viver para a glória de Deus e levar as pessoas a glorificarem a Deus, como tantos outros juízes fizeram. Lembra-se de Gideão? Quando Gideão estava no acampamento dos midianitas, eles disseram assim: isto é, a não ser outra coisa, a espada de Gideão. Eles sabiam que Deus estava com Gideão, eles glorificavam o nome do Senhor por causa de Gideão, mas isso não acontece com Sansão. Ao invés de Sansão viver a sua vida de maneira tal que os filisteus glorificassem a Deus, os filisteus louvaram o seu Deus. Sansão não apenas falhou
no que tange a viver para a glória de Deus, mas ele fez com que os inimigos do Senhor blasfemassem e louvassem a um Deus com corpo humano e cauda de peixe, do que o Deus vivo que está nos céus. Isso é uma tristeza. Às vezes nós lemos esse texto e nós achamos que esse texto não nos diz respeito, mas esse texto, ele é diretamente apontado para nós. Porque Paulo vai dizer lá na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, que tudo aquilo que nós formos fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. Portanto, meus amados irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Uma das minhas responsabilidades como cristão é viver de maneira tal que as pessoas glorifiquem a Deus ao verem o meu procedimento, ao escutarem as minhas palavras, ao observarem o meu comportamento. Mas o que tem de servos de Deus hoje, vivendo para a vergonha do Evangelho, cristãos que estão escandalizando o reino de Deus, cristãos que estão colocando palavras depreciativas na boca dos incrédulos, não é brincadeira. Eu já ouvi algumas coisas ao longo da minha vida como cristão. Estou na igreja há 32 anos. Nesses 32 anos já vi muita coisa. E eu destaquei aqui algumas coisas que eu já ouvi de incrédulos em relação a membros de igreja. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: se ser crente é isso, melhor eu ficar onde estou. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi, e eu pergunto para vocês, o que eu vou dizer? Eu já ouvi. Eu já ouvi uma frase assim: fulano é de sua igreja? Vocês aceitam gente assim lá? Eu já ouvi isso. Mas a pior delas, a pior frase que eu já ouvi na minha vida é essa aqui: a sua igreja agora liberou geral? Pode tudo na sua igreja? E eu caí na bobagem de perguntar por quê. Não devia ter feito isso. Porque eu vi fulano de tal, ele é da sua igreja, não é? E eu, sim, pois é, eu vi beber todas numa festa da cidade. E ele estava lá dando risada, se embebedando. Você sabia disso? Eu não sabia. Pois é, lá agora liberou geral, eu já ouvi coisas desse tipo. E aí eu me lembro daquela passagem quando Jesus diz assim: é inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar ao mar, do que escandalizar um desses pobres pequeninos. Infelizmente, Sansão escandalizou o nome de Deus, de tal maneira que agora os filisteus, por 2 vezes, estavam louvando quem? Louvando Dagom, louvando o seu Deus com D minúsculo, deixando de dar glória a Deus por causa da imprudência, da irresponsabilidade e da falta de compromisso de um homem. Ah, queridos, ah, queridas, ovelhas amadas, atentemo-nos para o fato de que um dia nós estaremos diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A palavra de Deus diz lá em Romanos, quando Paulo diz no capítulo 14, de sorte que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Um dia eu e você estaremos diante do trono do Senhor, e nós vamos dar contas das inúmeras vezes que o nome do Senhor foi blasfemado por nossa causa. Das inúmeras vezes que as pessoas, ao verem, ao observarem a nossa vida, deixaram de dar glória a Deus e zombaram do Senhor. Aqui está Sansão, um brinquedinho dos filisteus, um homem que deu todos os motivos para que os filisteus blasfemassem, zombassem, ridicularizassem o Deus de Israel. Cuidado com isso. Deus vai nos cobrar isso. Isso é muito sério. Muito sério. Só que havia uma coisa. Vocês sabem que Sansão,
ele havia, né, o cabelo de Sansão, que era a marca registrada do seu nazireado, havia sido cortado por Dalila. Mas aconteceu uma coisa, veja só, vamos retroceder, versículo 21 e 22 aqui do capítulo 16, veja só. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Agora preste atenção no versículo 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. A força de Sansão havia voltado. O Senhor havia tido misericórdia de Sansão, mas pelo que parece, Sansão não deu a conhecer isso a ninguém. Ele manteve isso em sigilo. E no versículo 25, veja só o que vai acontecer. Sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, eles beberam muito, se embriagaram muito, se alegraram muito, porque haviam capturado seu inimigo. Disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Presta atenção, a palavra brincar aqui, essa palavra brincar, é a mesma palavra usada lá em Êxodo 32:6, é o mesmo sentido da palavra usada lá, que dá uma ideia de dança. Quando os filhos de Israel criaram, quando eles forjaram, não é, o bezerro de ouro, e colocaram o bezerro de ouro, e começaram a cultuar o bezerro de ouro, eles estavam folgando, se alegrando, se regozijando, é a mesma palavra, ou seja, eles estavam dançando numa grande festa diante do bezerro de ouro. Então aqui, os filisteus chamaram Sansão para que Sansão dançasse diante deles. Sansão começou a dançar diante deles. Eu tenho no meu coração, se vocês me permitem, a palavra de Deus não diz, mas eu tenho no meu coração que Sansão estava estabelecendo uma estratégia. Ele sabia que a força dele havia voltado, ele sabia que estava forte como antes, ele aceitou ser humilhado, aliás, era o que ele merecia, ele começou a dançar, começou a brincar na frente dos filisteus. Eu fico imaginando a quantidade de gargalhadas e risos e gritos de palavras pejorativas e depreciativas que Sansão deve ter escutado. Eles estavam ali totalmente dominados pelo prazer de terem conseguido capturar o seu inimigo. Então Sansão aceitou aquilo, porque no meu coração eu tenho isso, e eu quero compartilhar com vocês. Ele sabia o que ia fazer, porque ele sentia que o Senhor havia lhe dado uma segunda oportunidade. A força dele havia voltado, o cabelo dele começou a crescer de novo. E aí no versículo 26, veja só o que Sansão vai dizer. Versículo 26 diz assim: então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Irmãos, Sansão foi a Gaza várias vezes. É óbvio que ele conhecia aquele templo, ele sabia como aquele templo havia sido construído, um templo gigantesco como aquele. Muitas pessoas estavam reunidas lá, só no telhado. O texto bíblico diz que havia 3.000 homens e mulheres. Imagine o que é 3.000 pessoas num telhado de um templo. Então você observe que aquele templo era gigantesco. Sansão, nas suas idas e vindas de Gaza, muito provavelmente, ele já deve ter percebido como era aquele templo. Então ele pede esse rapaz para que o leve às colunas de sustentação. E quando ele chega nessa coluna, versículo 28, veja só, versículo 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse, é a última oração de Sansão. Olha que oração que Sansão faz. Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus e pelos meus 2 olhos.
Irmãos, eu tenho no meu coração que aquele tempo de humilhação de Sansão foi o tempo da redenção de Sansão. Nós estamos falando, sabe de quem, irmãos? Nós estamos falando de um Deus extremamente misericordioso. Um Deus que deu a Sansão a oportunidade de rever a sua vida. Ele estava ali agora, movendo aquele moinho, e eu creio que enquanto ele estava movendo aquele moinho, ele pode ter pensado sobre toda a sua vida, e como tudo poderia ter sido diferente. E ele agora clama ao Senhor, e a prova de que o Senhor havia dado a Sansão uma nova oportunidade, a prova de que Sansão agora estava diante do favor do Senhor novamente, está aí a partir do versículo 29, veja só. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa, e com a sua esquerda noutra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. A Bíblia não diz em momento nenhum que Sansão destruiria por completo os filisteus, não. A missão de Sansão não era destruir os filisteus por completo, era começar esse processo. Não era Sansão que destruiria por completo os filisteus, ele apenas começaria. Os filisteus só seriam subjugados nos tempos do rei Davi. Então aqui, de uma forma ou de outra, a vontade do Senhor se cumpriu. A vontade soberana do Senhor se cumpriu. E diz o texto que mais foram os mortos na sua morte do que os que ele matara em vida. Sansão teve o seu momento de redenção. Trágico, sim, trágico. Talvez poderia ter sido diferente se ele tivesse tomado um caminho diferente. Mas esse texto me ensinou algumas lições muito preciosas. Eu quero compartilhar com vocês agora algumas aplicações para a vida. E eu começo com a primeira. Não dê ao inimigo motivos para comemorar. Veja só o versículo 23 e 24. Eu não tiro isso da minha cabeça. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus, com D minúsculo, nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvava ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e ao que destruía a nossa terra, e ao que multiplicava os nossos mortos. Escute, eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora, e eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso é algo que está no meu coração. Escute, a minha oração é que Satanás nos odeie com toda a força do seu ser. A minha oração é que sejamos oponentes à altura do diabo, que seu domínio fique ameaçado e que ele seja incomodado cada vez mais pelo povo de Deus, mas em nome de Jesus, não sejamos motivo do seu sucesso. Não vamos dar motivos para que Satanás se regozije e dê brados de vitória na nossa vida. Não facilite as coisas para ele, querido. Seja uma pedra no sapato do diabo. Eu digo para você com toda certeza, existem pessoas com as quais Satanás não tem que fazer esforço. Pessoas que têm auxiliado Satanás no seu trabalho de destruir o povo de Deus. Não sejamos motivos para a alegria do nosso inimigo, como Sansão foi para a alegria dos filisteus. Seja um motivo de preocupação do diabo, querido. Fale com Deus assim: Senhor, eu não quero dar motivos
para que Satanás se regozije na minha vida. Eu quero dar motivos para que ele fique furioso. É isso que nós precisamos. Eu estou lendo um livro extraordinário. Heróis da Fé chama o livro. Um livro que conta a história de 20 homens que incendiaram o mundo. 20 homens que foram verdadeiros instrumentos de Deus para balançar as estruturas do mundo. Eu já li sobre Savonarola, já li sobre Jonathan Edwards, já li sobre John Bunyan, já li sobre George Whitefield. Já li sobre Martinho Lutero. Estamos agora nos aproximando do aniversário da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Homens como eu e você, seres humanos comuns, mas que desafiaram o diabo através de sua forma de encarar a fé cristã. Quanto mais nós levarmos Deus a sério, quanto mais nós amarmos esse Deus, quanto mais vivermos para Ele de maneira séria, mais Satanás ficará furioso conosco. Esses homens enfrentaram terríveis provações. John Bunyan ficou preso por 12 longos anos, pelo simples fato de pregar a palavra de Deus. George Whitefield foi apedrejado várias vezes, surrado, porque ele simplesmente pregava. Igrejas fecharam as portas para George Whitefield. Era um homem extremamente poderoso na pregação. Um homem extraordinário que gostava muito de pregar ao ar livre. E ele pregava ao ar livre para 2.000, 3.000 pessoas. E ele era um homem simples, baixinho, muito fraco, muito frágil. Ele andava quilômetros e mais quilômetros em lombos de cavalos para pregar o evangelho. É de pessoas assim que o cristianismo precisa. Homens e mulheres que desafiam o diabo, não que se torne um brinquedinho para ele. Vocês vão ver o que Deus vai fazer em nossa cidade, se nós assumirmos o nosso posto de servos leais do Senhor Jesus, encararmos a vida cristã com a seriedade que ela exige, pararmos de brincar de ser crentes e sermos crentes verdadeiros. Irmãos, Satanás ficará furioso conosco. Então eu repito, não dê ao inimigo motivos para comemorar. Esse George Whitefield, ele pregava com tanta veemência, ele pregava com tanta eloquência, ele pregava com tanto prazer de pregar. Era um homem que ficava horas orando a Deus. Não era uma oração de 5 minutos, era oração de horas, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Diz que havia momentos que ele ficava em silêncio por horas. Ele e Deus conversando ali, naquele momento íntimo. E quando ele abria a boca para pregar, antes dele começar a pregar, as pessoas começavam a chorar, de ver o poder de Deus na vida desse homem. Um dia, ele estava pregando o evangelho na cidade de Londres. De repente, um homem ateu, um incrédulo, que não acreditava em Deus, que não acreditava em Jesus, correndo no meio da rua, sabe para quê? Para ouvir George Whitefield pregar. George Whitefield pregar. E alguém disse: ei, onde você vai com tanta pressa? E ele disse: eu vou ouvir George Whitefield pregar. E aí a pessoa disse: mas você não acredita em Deus, você não acredita. E aquele ateu disse assim: eu não acredito, mas ele acredita. Sabe o que é isso? Pessoas que incomodam o inferno. Pessoas que desafiam o diabo. Pessoas que levam o diabo à loucura. Sansão agiu errado. Sansão deu motivos para que os inimigos dele dessem risada. Sansão foi a alegria deles por algumas horas.
Não dê motivo para que Satanás comemore alguma coisa, não facilite as coisas para o diabo. Faça uma análise na sua vida. Perceba o que é que você anda fazendo. O que é que você anda fazendo que está facilitando as coisas para o diabo? Seja um oponente, seja um inimigo. Faça o diabo ficar furioso com você. Faça o diabo se levantar contra você. Te odiar. Arquitetar planos contra você. Ah, igreja do Senhor, vamos ser assim? Vamos ser um povo que incomoda Satanás. Conta-se de uma águia. Isso aqui é uma história, é claro. Uma águia que estava voando e ela foi atingida por uma flecha. Ela então caiu. E na parte de trás da flecha havia algumas penas de águia. Ela olhou para aquela flecha nos seus últimos momentos e disse assim: triste o nosso fim, que damos ao inimigo as armas para a nossa própria destruição. Tá aí essa frase, não está? Não, não está, essa é a ilustração, achei que era uma frase, é uma ilustração. Ele disse, triste o nosso fim, a águia, que damos ao inimigo as armas para a nossa própria destruição. Esse foi Sansão. Quando Sansão estava lá deitado, junto a Dalila, e ele contou o segredo de sua força para Dalila, ele entregou para ela as armas de sua própria destruição. Graças a Deus que o Senhor foi misericordioso com ele. Mas não façamos isso. Irmãos, vamos levar a sério a nossa vida com Deus. Queridos, eu fico feliz de ver essa quarta-feira aqui cheia de gente, mas em breve, para a glória do Senhor, em breve nós teremos essa vacina e as coisas poderão voltar ao normal. Vamos levar a sério nossa vida com Deus. Leve a sério sua vida de oração. Leve a sério sua leitura bíblica. Não dê motivos para que Satanás grite brados de vitória sobre a sua vida. Não deixe Satanás se regozijar na sua vida. Não seja um espetáculo para o diabo. Seja um inimigo dele. Seja forte contra ele. Faça Satanás te odiar, ficar furioso com você. Não deixe Satanás se alegrar com o seu fracasso. Mas eu aprendi mais uma lição. Eu aprendi que, pode mostrar para nós, Daniel, o preço da irresponsabilidade às vezes pode ser alto demais. Veja só o versículo 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram, chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. O homem que desafiava os filisteus, que brincava com eles, que brincou com Dalila, que brincou com perigo, que brincou diante do inimigo. Quantas vezes Sansão deve ter dado risada dos filisteus? Eu fico imaginando, se vocês me permitem, eu me transporto lá para aquele dia, quando ele colocou fogo na seara dos filisteus, e a seara queimando, e aquele fogo altíssimo, e provavelmente Sansão dando risada, dando gargalhada, de estar provocando tamanho prejuízo nos filisteus. Aquele homem que brincou, agora estava brincando diante dos filisteus. Viveu de forma irresponsável a vida inteira. A fatura chegou, e ela chega, irmão. Eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço a história de muita gente. Tem muita gente hoje que está pagando um alto preço por causa da irresponsabilidade. Muitas pessoas que estão pagando um preço altíssimo porque viveram de forma irresponsável diante de Deus. Brincaram com a vida cristã, brincaram diante de Deus, e hoje estão pagando um preço alto por isso. E há muitas pessoas hoje que estão brincando com Deus, e vão pagar um preço alto amanhã. Infelizmente, o preço da irresponsabilidade, às vezes, pode ser muito, muito alto. Eu conheço vidas hoje totalmente destruídas, porque brincaram com Deus, brincaram diante de Deus. Foram pessoas relapsas, pessoas que não vigiaram, pessoas que não viveram diante de Deus da maneira como deveriam,
pessoas que não se atentaram para os avisos de Deus, pessoas que não se atentaram para as exortações de Deus, pessoas que sempre deixaram para depois o assumir daquela responsabilidade, pessoas que carregavam em si o nome de cristãs, mas não viviam como cristãs, hoje estão pagando um preço alto por isso. Alto. Como é que está a sua vida diante de Deus? Eu quero te perguntar, como está a sua vida diante de Deus? Como você tem vivido diante do Senhor? Você tem levado a sério sua vida com Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem sido fiel a Deus? Ou você tem brincado com Deus? Cuidado, cuidado, a fatura chega. Paulo vai dizer isso lá em Gálatas 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Como é que está a sua vida hoje? Você está vivendo como diante de Deus? Tem levado a sério os puxões de orelha do Senhor? Deus está te chamando para corrigir alguma coisa na sua vida e você finge ou você insiste em dizer que agora não, agora não, agora não. Uma hora a fatura chega. Uma hora a fatura chega. Por isso lá em Hebreus capítulo 3 diz, hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Senhor está te chamando hoje para corrigir a sua vida diante dEle. Não deixe para amanhã, não brinque com isso, isso é muito sério. Mas eu aprendi mais uma lição aqui. Glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é um Deus de segundas chances. Quando você olha a vida de Sansão, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Vocês que têm acompanhado aí as exposições da vida de Sansão, vamos ser sinceros. Você viu toda a irresponsabilidade de Sansão, a desobediência aos pais. Pai, eu quero casar com aquela mulher de Tímina. Meu filho, não faça isso. Há mulheres no seu povo que você pode casar com ela. Não, eu quero é aquela. Casou com uma mulher de Tímina, não deu certo. Depois Sansão foi lá em Gaza, ficou com uma prostituta, não deu certo. Se apaixonou por Dalila. Um homem que desfez o tempo todo das prerrogativas de Nazireu. Um homem que não podia beber, bebeu. Um homem que não podia tocar em cadáver, tocou. Um homem que não podia cortar os cabelos, se deixou cortar. Porque quando ele conta o segredo para Dalila, é claro, Deus já havia dado a Sansão sinais. Lembra que nós falamos isso semana passada? Sinais de que aquilo aconteceria. Ele se deixou levar pelo coração e perdeu os cabelos. Foi extremamente irresponsável. Aí você vê tudo que aconteceu com ele. Perdeu os 2 olhos, foi amarrado com 2 cadeias de bronze, começou a rodar um moinho, serviu de diversão para os filisteus. Aí no nosso coração vem assim, né? Bem feito. Quem mandou brincar? Quem mandou ser irresponsável? De vez em quando nós não somos assim. De vez em quando nós observamos a vida de alguém entrar pelo cano, alguém se dar mal, e aí lá no fundo, mas bem lá no fundo, você fala assim, é bem feito, né? Eu avisei. Muitas pessoas avisaram. Agora, é isso aí mesmo, bem feito para você, né? Não é assim que, muitas vezes, nós nos sentimos? Pois é, esses somos nós, mas Deus não é assim. Lamentações 3, 22 e 23, veja só o que a palavra de Deus vai nos dizer. Pode mostrar para nós, por favor, Daniel? O próximo, isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O nosso Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas, quintas, sextas, sétimas, oitavas chances. Alguém disse que a vida cristã é uma série de recomeços.
Sansão estava recebendo uma segunda chance do Senhor. Ele clamou: ó Deus, ó Senhor, peço-te que te lembres de mim. Fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Se tinha alguém que tinha todo o direito de dizer para Sansão: não, bem feito para você, você me rejeitou, você brincou com algo sério, você era um nazireu, você era separado para mim. Eu te admoestei, você ficou diante do perigo várias vezes, eu te fortaleci, eu sempre estive com você, mas você nunca levou a sério a minha aliança. Agora eu vou deixar você aí, você vai ser morto por eles, você vai ser humilhado por eles, você vai ser ridicularizado por eles. Eu não vou livrar você, eu não vou te salvar dessa vez. Arque com as consequências de sua escolha. Foi isso que Deus fez? Não. Deus ouviu a oração do seu filho, fortaleceu Sansão e ele se vingou dos filisteus. Esse é o nosso Deus. Eu não sei como está a sua vida, querido, muitos aqui eu não conheço. Talvez você precisa de uma segunda chance. Deus está dizendo para você nessa noite, através desse texto: sim, eu te dou uma segunda chance. Eu te dou uma terceira chance. Eu te dou uma quarta chance, porque eu te amo. Eu sou o seu Deus, e ainda que você me rejeite, ainda que você não me ame, ainda que você brinque comigo, eu te levo a sério, eu te amo. Você não merece, mas eu te amo, e eu te dou mais uma chance. Aproveite nessa noite. Se você precisa refazer a sua vida com o Senhor, aproveite. Se você precisa pedir perdão por algum pecado insistente, no qual você está há muito tempo, aproveite. Porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Sabe por quê? Veja só essa frase. Quando hoje vira passado, é fácil ver o que tinha que ser feito. Então aproveite. Faça o que tem que ser feito hoje. Corrija a sua vida. Aproveite essa segunda, terceira, quarta, quinta, 10ª chance que o Senhor está te dando. Eu quero terminar a minha exposição apresentando para você a cristologia de Juízes 16, 23 a 31. O que é que esse texto me fala de Jesus? Preste atenção. Assim como Sansão, Cristo também morreu por uma causa. A diferença é que Sansão morreu para vingar. Cristo morreu para justificar. A morte de Sansão matou muitos. A morte de Cristo vivificou milhares. Sansão morreu para destruir seus inimigos. Cristo morreu no lugar deles. Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Esse é o nosso Sansão. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse é o nosso, se vocês me permitem, nazireu, que nunca falhou, que nunca errou, que nunca deixou a desejar. E Ele quer ser o seu Salvador. Você crê nisso? Então ore comigo nesse momento. Rendemos-te graças, ó Deus Todo-Poderoso, pela palavra do Senhor pregada nessa noite. Perdoa-nos. Às vezes nós vivemos como Sansão. Temos sido irresponsáveis, temos falhado, temos deixado a desejar. Somos os seus nazireus, ó Deus, somos separados para o Senhor, mas não levamos isso a sério e vivemos de maneira tão irresponsável, Senhor. Ó Paizinho, ajuda-nos a corrigir a nossa vida diante do Senhor. Ó Deus, nós temos facilitado tanto às vezes o trabalho para o diabo. Às vezes nós temos sido motivo dos brados de vitória do diabo. Às vezes nós temos facilitado o caminho para ele. Ó Deus, em nome de Jesus, nos perdoe e nos ajude a sermos obstáculos para ele. Ajude-nos a viver de maneira tal que ele se levante contra nós, não para gritar um grito de vitória, mas para rugir como o leão que é. Porque sabemos, ó Deus,
que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando nos devorar. Nós queremos te levar a sério, Senhor, queremos te amar com toda a força do nosso coração. Não queremos ser fantoches do diabo, não queremos fingir que te amamos, não queremos fingir que somos seus, se ainda não somos. Mas, ó Deus, toma-nos para ti, que sejamos do Senhor, que te amemos e que te levemos a sério, e que o Senhor verdadeiramente seja glorificado na nossa vida. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas não louvem o seu Deus com D minúsculo, mas elas possam glorificar o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. Perdoa-nos porque temos falhado, temos sido infiéis, temos errado. Mas assim como o Senhor teve misericórdia de Sansão e deu a Sansão uma segunda chance, ó Deus, nos dê uma nova oportunidade para que possamos corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Muito obrigado por ter falado conosco nesta noite. Rendemos-te graças e te agradecemos por toda a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.